As pessoas verdadeiramente fortes raramente se anunciam. Elas não precisam justificar sua existência, explicar suas decisões ou buscar aprovação nos olhos dos outros. Quando entram em um ambiente, algo muda de forma quase imperceptível, mas profundamente sentida. É como se o ar ficasse mais denso, como se os olhos ao redor se voltassem para uma presença que, mesmo em silêncio, comanda respeito. Isso não é acaso, e não é carisma místico. É a aplicação precisa de um princípio que Friedrich Nietzsche compreendia melhor do que a maioria: a presença silenciosa daquele que se tornou mestre de si mesmo. Para Nietzsche, a autoridade verdadeira nasce de dentro. Ela não é outorgada por cargos, títulos ou aparência. Ela é fruto de um espírito que transcendeu a necessidade de aprovação externa, que já não se curva diante da moral do rebanho, e que aprendeu a cultivar o poder interior como uma arte. Neste vídeo, você vai descobrir como aplicar os princípios nietzschianos para conquistar respeito absoluto, sem depender de uma única palavra. Enquanto muitos falam alto, tentam convencer, seduzem com argumentos ou discursos inflamados, o verdadeiro poder se expressa no silêncio. E não qualquer silêncio, mas o silêncio carregado de consciência. Nietzsche dizia que o homem superior é aquele que criou seus próprios valores, que não precisa justificar sua existência ao mundo. Esse tipo de indivíduo caminha com uma segurança que não depende de audiência. E é justamente por isso que atrai olhares, que impõe presença, que se torna referência sem esforço. O primeiro erro de quem busca respeito é imaginar que ele está nas palavras, explicações em excesso, justificativas contínuas, frases sobre suas próprias qualidades. Tudo isso sinaliza insegurança. O cérebro humano, treinado por milênios de evolução social, reconhece instintivamente esses sinais como pedidos de validação. E ninguém respeita quem pede. Respeito verdadeiro é gerado por quem não parece precisar dele. Por isso, os indivíduos que internalizam esse princípio calam quando todos querem falar. Eles economizam palavras não por timidez, mas por estratégia. A observação é uma arma poderosa nas mãos de quem entendeu a natureza humana. Quando todos estão ocupados tentando ser ouvidos, o observador silencioso coleta informações, avalia dinâmicas, percebe fraquezas. Ele escolhe com precisão o momento de intervir. E quando fala, cada palavra tem peso. Nietzsche falava da importância de se tornar o martelo que molda, e não a bigorna que apenas recebe os golpes. O silêncio, quando bem utilizado, é o martelo, invisível que molda percepções. Uma pausa antes de falar. Uma respiração profunda antes de reagir. Uma entrada silenciosa em uma sala. São ações simples, mas que repetidas com intenção, criam um campo de força ao redor do indivíduo. Um campo que os outros sentem, mesmo que não compreendam. Na natureza, os predadores mais temidos não anunciam sua chegada. Eles se aproximam em silêncio. Sua ausência de ruído é precisamente o que aumenta a tensão. O mesmo ocorre nas interações humanas. Aquele que domina o silêncio cria desconforto no outro. Ele projeta mistério, imprevisibilidade, domínio. E o que não é compreendido muitas vezes é reverenciado. Nietzsche, ao estudar a vontade de poder, identificou que o impulso humano fundamental não é buscar felicidade, mas sim exercer poder sobre si, sobre o ambiente, sobre as circunstâncias. E o poder não se anuncia. Ele se manifesta no corpo, na postura, no olhar, na ausência de necessidade de se explicar. Por isso, ao contrário do que muitos imaginam, as palavras muitas vezes atrapalham mais do que ajudam. Cada frase proferida é uma exposição. Cada explicação é uma abertura. Cada defesa verbal é um convite ao ataque. Se você quer ser respeitado sem dizer uma palavra, precisa entender que o corpo fala. E fala mais alto do que a boca. Sua linguagem corporal comunica quem você é antes mesmo de qualquer frase. Nietzsche acreditava que até os pensamentos têm corpo, e que toda filosofia era, em última instância,
uma confissão do físico. Assim, seus ombros, sua respiração, o ritmo de seus movimentos, seu olhar, tudo isso grita antes que sua voz possa sussurrar. Homens e mulheres que dominam essa linguagem aprendem a moldar a percepção alheia sem depender de falas. Uma coluna ereta, um andar calmo, movimentos contidos, um olhar sustentado. Esses sinais não são apenas estéticos, são funcionais. Eles despertam no outro a sensação de que estão diante de alguém que sabe o que está fazendo. Alguém que não se curva, que não reage impulsivamente, que não precisa ser validado. Nietzsche falava do espírito livre, do homem que transcendeu as convenções da moralidade imposta e criou seus próprios parâmetros. Esse tipo de ser humano não se preocupa em ser entendido, em ser aceito, em agradar. Ele é, e isso basta. Em reuniões, observe quem fala sem parar. Geralmente são os inseguros, os que tentam provar algo. Já aqueles que esperam, que falam pouco, e apenas quando necessário, são percebidos como líderes naturais, mesmo que não ocupem cargos formais. A economia de palavras sinaliza que cada uma delas tem valor. E tudo o que é escasso é valioso. É por isso que, paradoxalmente, quanto menos você fala sobre si, mais os outros querem saber quem você é. Em ambientes corporativos, por exemplo, o executivo que precisa reafirmar constantemente sua autoridade já não a possui de fato. O que a mantém é a forma como se posiciona, como se move, como reage, ou deixa de reagir. Nietzsche dizia que há mais sabedoria em seu corpo do que em sua filosofia. Por isso, comece a treinar seu corpo para refletir a força que você deseja transmitir. Respiração profunda, postura de presença, olhar calmo, pausas estratégicas. Isso é mais eficaz do que qualquer discurso. E quando alguém tentar provocar você, desafiar, tirar você do eixo, lembre-se, a reação impulsiva é a confissão de que o outro tem controle sobre seu estado interno. O poder real não reage. Ele observa. Ele escolhe. Ele responde quando e como quiser. E essa liberdade é o que mais intimida. Ao longo dos próximos blocos, você vai entender como aplicar isso no seu cotidiano, como usar o espaço a seu favor, como transformar escassez em magnetismo, e como a verdadeira autoridade nasce, não do que você mostra, mas do que você retém. Nietzsche não nos ensina a sermos aceitos. Ele nos ensina a nos tornarmos inegáveis. A verdadeira autoridade, aquela que atravessa ambientes e se impõe, sem esforço, é silenciosa. Ela não busca ser compreendida, apenas sentida. Nietzsche compreendia como poucos o valor da contenção. Em sua obra, ele expõe a farsa das convenções sociais que exigem exposição constante e aprovação mútua. Ele nos convida a uma postura existencial muito mais poderosa, a da presença densa, que não precisa ser explicada, que não mendiga reconhecimento. Essa presença é construída com gestos mínimos, com movimentos calculados, com a rara habilidade de suportar o desconforto do silêncio. O ser humano médio teme o silêncio porque nele todas as máscaras caem, mas aquele que transcende esse medo passa a controlar não apenas sua imagem, mas também o espaço ao redor. Observe como a maioria se apressa para responder quando confrontada. A necessidade de preencher o vácuo é quase incontrolável. Porém, o indivíduo que domina a pausa, que resiste ao impulso e sustenta o silêncio por alguns segundos a mais do que seria confortável, submete o outro à tensão, cria expectativa, inverte a dinâmica da conversa. Nietzsche diria que esse é o instante em que o Übermensch, o homem superior, se destaca. Ele não responde porque é pressionado. Ele escolhe quando falar, se quiser falar. O domínio da pausa é um ato de poder, não porque demonstra força bruta, mas porque comunica controle interno absoluto. E o que é respeito, senão o reconhecimento instintivo da força que não precisa se provar? Esse princípio se intensifica quando falamos de reações emocionais.
Nada destrói mais rapidamente a autoridade silenciosa do que a explosão impulsiva. O indivíduo que reage emocionalmente a provocações revela, no fundo, que é controlado por estímulos externos. Nietzsche desprezava esse tipo de fraqueza. Para ele, o homem forte é aquele que domina a si mesmo antes de tentar dominar qualquer outra coisa. Quando você reage imediatamente, você confessa que não possui liberdade interior. Você está à mercê das palavras, dos olhares, das intenções alheias. Mas quando você espera, respira, observa e responde apenas no momento mais eficaz, você projeta uma força que vai além da compreensão racional. É a autoridade do espírito treinado, da mente que não se curva. Experimente a técnica da pausa de poder. Ao ser questionado, acusado ou desafiado, simplesmente pare. Não fuja, não baixe os olhos, não se justifique. Sustente o olhar. Respire profundamente. Mantenha uma expressão neutra. E espere. 3 a 5 segundos podem parecer uma eternidade. Mas esse tempo, bem utilizado, muda a balança de poder na interação. Muitas vezes, o outro recua antes mesmo de você dizer uma palavra. E se você disser algo, que seja breve, pausado, com tom firme. Nietzsche valorizava a contenção porque nela reside o núcleo da criação de valor. Falar menos é um ato revolucionário em um mundo onde todos gritam. É escolher ser seletivo, denso, inegável. Essa mesma lógica se aplica ao modo como ocupamos espaço. A psicologia territorial é uma das formas mais primitivas, porém eficazes de comunicar status. O corpo fala sobre quem comanda e quem se submete. Os inseguros encolhem, apressam o passo, cedem passagem, ajustam sua presença para não incomodar. Já aqueles que compreenderam a vontade de poder nietzschiana ocupam espaço com naturalidade, sem pedir desculpas por existir. Não há arrogância nisso. Há domínio, há estabilidade, há a compreensão de que o mundo não é dado, é conquistado. Em reuniões, observe quem se movimenta com urgência e quem permanece centrado. Quem cruza os braços apertando o próprio corpo e quem repousa com calma, como se soubesse que ali é seu lugar. Esses sinais não verbais criam hierarquias invisíveis que todos respeitam, mesmo sem perceber. Até a respiração comunica. Aquele que respira de forma superficial, acelerada, transmite ansiedade. Já o que respira lentamente, com profundidade, abdominal, emite sinais de controle. Em contextos de alta tensão, 3 respirações profundas reconfiguram sua fisiologia e, com ela, a impressão que você causa. Estudos confirmam. A postura corporal afeta os níveis de testosterona e cortisol. Em outras palavras, fingir confiança através do corpo cria confiança real. Nietzsche, ao afirmar que nossos pensamentos são as sombras de nossos sentimentos, nos mostra que a mente é moldada pelo corpo. Por isso, cultivar o corpo como instrumento de expressão de força é um ato filosófico, não apenas prático. Microexpressões também revelam sua posição na hierarquia. Sorrisos frequentes, especialmente os que não são correspondidos, diminuem sua autoridade. Um semblante neutro, levemente austero, pontuado por sorrisos raros e genuínos, comunica confiança. O olhar é ainda mais decisivo. Desviar o olhar muito cedo é interpretado como submissão. Sustentar o contato visual por frações de segundo, além do normal, estabelece domínio, não porque seja agressivo, mas porque é firme. O objetivo não é intimidar, mas demonstrar que você está presente, que não teme o outro, que não precisa se esconder. Nietzsche via o ser humano como uma corda esticada entre o animal e o super-homem. Essa corda é tensão, é instabilidade, é desafio constante, mas é também a possibilidade de se tornar algo além. Cada pequeno gesto, cada pausa, cada respiração consciente é uma escolha de posicionamento nesse caminho. Você se aproxima da massa que reage ou do Criador que escolhe
A resposta está no modo como você se comporta nos momentos cruciais. Não apenas o corpo comunica, mas também o que você escolhe revelar ou ocultar. A escassez pessoal é uma das ferramentas mais subestimadas do respeito silencioso. Nietzsche rejeitava o rebanho justamente porque ele é sempre disponível, sempre visível, sempre disposto a agradar. O indivíduo que deseja comandar respeito deve aprender o valor da ausência. Estar em todos os lugares, para todos, o tempo todo, é uma forma de diluir sua autoridade. Sua presença deve ser dosada como algo raro, valioso, intencional. Isso não significa arrogância ou distanciamento forçado. Significa presença de qualidade, não de quantidade. Estar profundamente presente quando decide se envolver, mas seletivo enquanto isso acontece. Isso cria uma aura de valor. Em vez de correr atrás de conexões, você se torna aquele cuja atenção é buscada. Nietzsche falava da importância de não se deixar domesticar, ser raro, ser seletivo, ser inacessível em alguns momentos. É manter-se selvagem o suficiente para não ser engolido pela banalidade do cotidiano. A escassez também se aplica à informação. Revelar menos sobre seus planos, seus pensamentos, suas emoções não é frieza, é estratégia. Quando você fala demais sobre si, dá munição. Quando você mantém um certo mistério, os outros preenchem as lacunas com percepções que frequentemente te favorecem. É o efeito da projeção. Quanto menos se sabe, mais se idealiza. Os grandes líderes históricos compreendiam isso. E Nietzsche, ao criticar a transparência covarde do homem moderno, apontava que o excesso de explicação destrói a nobreza da experiência. Há poder no que é não dito. Há respeito no que é sugerido. No próximo bloco vamos mergulhar na arte da demonstração oblíqua, como conquistar autoridade sem jamais proclamá-la, e na manipulação consciente do ambiente, espaço, físico e acessibilidade. Prepare-se para entender como o respeito silencioso é consolidado pela escassez, pela retirada estratégica e pelo valor que emerge quando você para de tentar provar quem é. Nietzsche já dizia: torne-se quem você é, e o mundo não terá outra escolha a não ser te notar. A demonstração de valor mais poderosa é aquela que não precisa ser anunciada. Nietzsche, ao analisar os impulsos humanos mais profundos, compreendeu que a necessidade de afirmação é uma forma velada de fraqueza. Quando alguém precisa constantemente explicar suas conquistas, listar suas virtudes ou reforçar sua competência, está revelando por trás do discurso uma insegurança que mina a autoridade. O verdadeiro respeito não é conquistado pelo que se diz sobre si mesmo, mas pelo que os outros observam silenciosamente. Esse é o poder da demonstração oblíqua, fazer com que a sua competência, sua força, sua influência se tornem evidentes sem jamais terem sido verbalmente declaradas. Nietzsche sabia que o valor real não se sustenta em palavras. As palavras são frágeis, manipuláveis, baratas. Ações consistentes, comportamentos reiterados, presença incontornável. Isso sim constrói reputação sólida. Quando você cria situações em que sua excelência é percebida, não dita, você transfere a responsabilidade da admiração para os outros. E é justamente por isso que ela se torna mais autêntica, mais profunda, mais inabalável. O reconhecimento que nasce da observação tem mais peso do que aquele que é pedido. Em vez de dizer "sou confiável", você se torna alguém cujas ações não deixam outra opção a não ser confiar. Em vez de afirmar "sou experiente", você se apresenta com a serenidade de quem já não precisa mais provar nada. Nietzsche afirmava que a mais alta forma de maturidade é a capacidade de suportar a incompreensão. Os fracos gritam por explicação, clamam por justiça, exigem que o mundo os reconheça. Os fortes suportam o silêncio da dúvida, da crítica, da distorção, porque sabem que o tempo revela tudo. Em ambientes profissionais, essa postura é visível. Enquanto alguns fazem discursos sobre suas ideias,
seus méritos, seus feitos. Os verdadeiramente respeitados se mantêm discretos. Preferem ouvir, preferem observar. E, quando falam, surpreendem pela densidade e precisão. Esses são os indivíduos cuja ausência é notada, que mesmo em silêncio, orientam os rumos das decisões. Não porque gritam, mas porque todos olham para ver o que farão em seguida. A técnica do silêncio seletivo é uma ferramenta poderosa nesse contexto. Ela consiste em não se defender quando esperado, em não se justificar quando provocado, em não preencher o espaço quando todos aguardam sua fala. Essa negação estratégica cria uma impressão de autoconfiança que nenhum argumento seria capaz de reproduzir. O silêncio, nesse caso, não é vazio, é presença carregada. Steve Jobs compreendia esse princípio. Ele raramente respondia diretamente a críticas. Preferia deixar que os produtos da Apple falassem por si. Sua recusa deliberada em participar do ciclo de validação verbal criava uma aura de superioridade quase mitológica. Isso não é arrogância. É compreensão profunda de que o valor verdadeiro é percebido, não declarado. Nietzsche dizia que todo grande homem tem um segredo. Aquilo que é dele, que não precisa ser compartilhado, que confere peso ao seu silêncio. Cultivar esse segredo interno é essencial. Não se trata de esconder algo por insegurança, mas de manter um núcleo inviolável de valor pessoal que não está disponível ao olhar público. A escassez de exposição, quando equilibrada com presença eficaz, amplifica a percepção de profundidade. As pessoas querem entender quem você é. Elas tentam preencher o mistério com narrativas favoráveis. Esse movimento psicológico é inevitável e pode ser estrategicamente utilizado. O erro comum está em abrir demais, falar demais, oferecer detalhes que ninguém pediu. O instinto de compartilhar constantemente é um pedido velado por validação. E a validação, quando buscada, perde valor. A técnica do valor revelado opera sobre esse paradoxo. Em vez de apresentar suas qualificações, logo de início, você as deixa emergir lentamente, quase por acaso. Um comentário que revela uma experiência específica. Uma ação que demonstra competência sem precisar descrevê-la. Um resultado que fala por si. Essa revelação sequencial, sutil, cria uma narrativa muito mais poderosa do que qualquer autopromoção direta. É como a descoberta de uma caverna rica em pedras preciosas. Quanto menos se mostra, mais se valoriza o que foi visto. Os grandes líderes, os verdadeiros influenciadores silenciosos, sabem disso. Eles constroem sua imagem com base em entregas consistentes, não em promessas retóricas. Até a maneira como você recebe elogios diz muito sobre sua posição interna. Reagir com entusiasmo exagerado a um elogio revela que o reconhecimento ainda é raro e que você se surpreende por recebê-lo. A resposta contida, com um simples obrigado, sem necessidade de justificativa, comunica que o elogio é compatível com o que você já sabe sobre si mesmo. Isso estabelece autoridade sem esforço. A mesma lógica se aplica à forma como você compartilha seus planos. Quem fala demais sobre o que ainda vai fazer geralmente está tentando compensar a ausência de realizações. Já aqueles que entregam silenciosamente e deixam que os resultados falem, constroem respeito sólido. Nietzsche nos ensinou que o homem pleno é aquele que tem a coragem de ser incompreendido por um tempo, até que sua obra fale por ele. Não é a pressa que constrói reputações duradouras, é a constância silenciosa, a repetição de excelência, o padrão de comportamento coerente, a previsibilidade de entrega. Esses elementos criam uma figura que os outros admiram sem saber explicar porquê. É o efeito magnético da coerência. Quando seus gestos, sua postura, suas ações, seus silêncios e suas palavras convergem, você se torna uma presença inevitável, mesmo quando não fala, mesmo quando não aparece, mesmo quando decide se retirar estrategicamente do cenário. A retirada calculada é outra técnica essencial.
Saber o momento de sair de um ambiente, encerrar uma interação, ou até desaparecer temporariamente é uma arte. Os que permanecem até se tornarem previsíveis perdem o mistério. Já aqueles que sabem sair no auge mantêm sua imagem preservada. Em negociações, essa técnica é particularmente poderosa. Tornar-se temporariamente inacessível cria escassez. E escassez gera valor. Quando você recua estrategicamente, transfere atenção para o outro. O desejo de acesso aumenta. A percepção de importância cresce. Esse é um jogo de energia e percepção. E Nietzsche compreendia profundamente os jogos de poder travados abaixo da superfície. A acessibilidade constante é um dos maiores inimigos do respeito silencioso. Quem está sempre disponível, sempre pronto, sempre acessível, dilui sua importância. A presença deve ser medida como um recurso nobre. Não se trata de se esconder, mas de estar presente com intenção. Nietzsche diria que é necessário tornar-se raro para permanecer significativo. Estar em todos os lugares é se perder. Ser seletivo é se preservar. O mundo moderno valoriza o acesso irrestrito, a resposta imediata, a conexão constante. Mas o indivíduo que compreende a profundidade do respeito escolhe quando e como se conectar. Ele define suas próprias regras. E é por isso que o mundo o segue. No próximo bloco, vamos explorar como Nietzsche aplicaria a manipulação consciente do espaço físico, a ocupação estratégica do ambiente e o controle não verbal da hierarquia social. Vamos aprofundar na arte de ser uma presença impossível de ignorar, mesmo quando imóvel, mesmo quando calado. Porque para aquele que compreendeu o poder da ausência de palavras, não é mais necessário convencer. Basta existir. Com força, com clareza, com intenção. A maneira como você entra em um ambiente diz mais sobre seu valor percebido do que qualquer palavra. Nietzsche compreendia que tudo aquilo que é autêntico, que emana de uma força interior consolidada, comunica-se sem necessidade de justificativa. O modo como você caminha, onde você se posiciona, como você reage à presença dos outros, tudo isso transmite mensagens silenciosas que definem sua colocação na hierarquia social antes mesmo que você diga qualquer coisa. As pessoas não processam isso racionalmente. Elas apenas sentem quem comanda e quem se ajusta. E nessa leitura inconsciente de poder, quem domina o espaço domina a percepção. Por isso, aprender a manipular o espaço físico é um ato de inteligência filosófica, não apenas social. Nietzsche diria que o ser superior não se adapta ao ambiente, ele o redefine. Ao entrar em uma sala, não acelere o passo para atender à expectativa alheia. Reduza levemente o ritmo. Respire fundo. Sustente a postura. Escolha seu lugar com intenção. O simples ato de demorar-se antes de se sentar já comunica domínio. É uma coreografia sutil de poder. Pessoas inseguras procuram aprovação no olhar dos outros antes de agir. Os fortes simplesmente agem, e é por isso que todos os outros olham. Posicionar-se em locais estratégicos como cabeceiras de mesa ou pontos centrais da visão não é arrogância, é consciência da influência do espaço na mente humana. Aquele que escolhe onde estar, decide também o que será visto. Técnica da ocupação de espaço deliberada consiste em utilizar a linguagem corporal para estabelecer seu território sem parecer agressivo. Braços soltos, ombros abertos, gestos calmos. Evite cruzar os braços ou esconder as mãos. Quando estiver de pé, mantenha os pés firmes, espaçados de forma equilibrada. Ao se sentar, ocupe o espaço de forma natural, sem encolhimento. Até o modo como você interage com objetos comunica domínio. Colocar um telefone sobre a mesa, reposicionar uma cadeira, apoiar um braço de forma segura, tudo isso estabelece uma linha invisível de autoridade. São marcas silenciosas de que você pertence àquele lugar. E mais, de que os outros sabem disso sem que você precise dizer uma palavra. Nietzsche não via o poder como algo a ser ostentado, mas como algo a ser integrado.
O verdadeiro poder é calmo. Ele não grita, não se exibe, não se apressa. Ele se sustenta na coerência entre aquilo que você sente e aquilo que você emana. Isso vale também para a forma como você lida com invasões do seu espaço. Quando alguém se aproxima demais, quando tentam interromper sua zona de presença, o instinto comum é recuar. Mas o domínio se afirma justamente quando você permanece. Sem hostilidade, sem rigidez, apenas fixo. A técnica da fixidez posicional é simples. Não se mova para acomodar. Permaneça. Deixe que o outro se ajuste. Esse gesto mínimo inverte a relação de poder em segundos. Não é necessário confronto. É apenas uma escolha firme de presença. As configurações sociais também moldam a percepção de respeito. Observe qualquer evento, reunião ou círculo informal. Quem permanece imóvel enquanto os outros circulam ao redor acaba, naturalmente, tornando-se o centro gravitacional do grupo. Isso não é acaso. É comportamento evolutivo. A estabilidade atrai atenção. A constância gera liderança. Ao se tornar o ponto fixo no caos, você se torna referência. A técnica do ancoramento espacial se baseia nisso. Identificar pontos de visibilidade e influência em qualquer espaço e ocupá-los com naturalidade. Isso cria a impressão de que os outros giram ao seu redor, mesmo que não percebam conscientemente por que isso ocorre. Até os pequenos movimentos, ou a ausência deles, moldam o impacto da sua presença. Toques constantes no rosto, movimentos de mãos excessivos, mudanças de postura nervosa são sinais de ansiedade. Mas o movimento lento, calculado, comedidamente raro, cria uma aura de controle. Veja como líderes políticos ou negociadores experientes se comportam em encontros decisivos. Eles se movem com lentidão quase felina. Essa cadência cria um efeito psicológico profundo. Quem se move devagar transmite que tem tempo. E quem tem tempo, tem poder. Nietzsche compreendia isso em outro nível. Para ele, o espírito elevado vive em outro ritmo. Um ritmo próprio, um tempo interno que não é corrompido pela pressa da massa. Esse domínio também se estende à manipulação da acessibilidade. A escassez não é apenas sobre tempo, é sobre você. Tornar-se menos acessível, de forma estratégica, aumenta exponencialmente sua presença percebida. Isso se manifesta em detalhes como responder mensagens em tempo apropriado, não estar sempre disponível para interrupções, não aceitar todos os convites. Ser seletivo não é ser distante, é ser claro sobre o seu valor. Nietzsche alertava contra a dissolução da identidade nas exigências do coletivo. O ser forte preserva seu espaço interno. Ele escolhe com quem compartilha, quando e até onde. Sua escassez é o que mantém sua energia concentrada. E sua energia, quando aparece, transforma o ambiente. Essa escassez pode ser aplicada também no que diz respeito à fala. Você não precisa estar sempre explicando, opinando, preenchendo o silêncio. Em muitas situações, o silêncio carregado tem mais peso do que qualquer resposta elaborada. Quando acusado, questione-se: isso merece uma reação? Ou é mais eficaz manter o olhar e não responder? A técnica do silêncio absoluto em confrontos é uma das formas mais eficazes de desconcertar agressores. Sustentar o olhar, manter a respiração controlada e simplesmente não reagir verbalmente cria um vácuo emocional que o outro, na maioria das vezes, não suporta. Essa ausência calculada de resposta transfere toda a atenção para o outro lado. E essa tensão é interpretada como força. O comportamento territorial vai além do espaço físico. Ele se estende ao modo como você organiza seu tempo, seus compromissos, sua atenção. Estabelecer limites nítidos entre o que você permite e o que você recusa comunica integridade. Pessoas que aceitam tudo, que dizem sim para não desagradar, acabam sendo percebidas como fracas. Mas quem tem coragem de dizer não, com calma e convicção, desperta respeito instantâneo.
Nietzsche dizia que a liberdade começa quando você deixa de tentar agradar. A autenticidade é um risco, mas é o único caminho que conduz à autoridade genuína. Ao longo deste roteiro, você descobriu que o respeito verdadeiro não nasce da força física, do carisma forçado ou da autoridade imposta. Ele é fruto da maestria silenciosa, de uma postura que emana do autodomínio, da contenção emocional, do uso estratégico do espaço, da escassez intencional e da comunicação não verbal integrada. Friedrich Nietzsche não queria formar líderes obedientes, mas indivíduos que se tornassem senhores de si mesmos. E quando alguém atinge esse nível de soberania pessoal, o mundo ao redor responde com respeito inevitável, porque a força silenciosa é a mais difícil de combater. Não há argumento contra a presença inabalável. Não há resistência contra o espírito que não precisa se provar. O respeito silencioso é uma arte. É uma filosofia aplicada. É um caminho de refinamento. E, acima de tudo, é uma escolha. Você pode continuar tentando ser ouvido, ou pode começar a ser sentido. E uma vez que você for sentido, nunca mais será ignorado.